Ok, pessoal, de volta, Mandacaru, hoje é dia de pizza. Sexta-feira é dia de pizza aqui em Teresópolis, né? Mandacaru, a sua pizzaria lá no alto, pertinho da feirinha, pizzaria Mandacaru. Agora vamos, pessoal de casa, vamos às perguntas, pessoal do Facebook. Primeiro... Bom, o Pedro Henrique parabenizando... Gente, não dá para ler tudo, tá? Pedro Henrique parabenizando aqui a Bibi pela sua posição, te chamando de guerreira, muito guerreira. Obrigada. Gabriel Diniz, Bibi, muitas pessoas demitiram. Bom, isso aí já é outro assunto, nós vamos falar daqui a pouquinho. Vamos lá. Doutor Maurício, como fica... Madison. Doutor Maurício, como fica a situação ocorrida sobre a negativa do agente de proibir a entrada do Daniel no IML, sendo que pela lei, ele está dispensado de usar máscara por motivo de saúde, na base da lei. Aí a lei é enorme aqui, 14.2, 19, 20, artigo 3, parágrafo 7. Você sabe o que ele está dizendo aqui? Existe essa lei federal que estabelece alguns critérios para a não utilização da máscara. E o Daniel, via atestado médico, se enquadraria em um desses. Porque ele estava de máscara. Porque a gente é que não estava. O contrário, na verdade. Não, né? a gente estava de máscara e o Daniel não estava de máscara. E aí o que acontece é que ele apresenta, ele fala, menciona essa lei, olha, eu tenho dispensa médica para a utilização de máscara. Perdão, é isso mesmo, eu li errado aqui. E aí ela não se contenta com essa justificativa e diz que ele só entraria de máscara. E aí acabou acontecendo toda aquela celeuma ali que ficou notoriamente conhecida aí através de vídeos, né? Bom, já respondeu, então, a pergunta de 3 pessoas aqui. Deixa eu voltar aqui. Você acha que os deputados se acovardaram nesse momento? Não só se acovardaram, fica muito claro o acovardamento, como flexibilizaram de maneira muito perigosa a sua própria imunidade, né? Estão dando aso para que aconteça ou volte a acontecer casos similares. Então, foi uma decisão ali colegiada muito delicada, uma decisão completamente política, fora de qualquer critério técnico e que com certeza trará prejuízos dentro de pouquíssimo tempo. Já teve pedido da revogação da prisão para cumprir domiciliar, usar tornozeleira? Sim, a defesa entrou com pedido de relaxamento de prisão com liberdade provisória subsidiária. Houve também um pedido protocolado pelo Dr. Jean, lá de Brasília, de reconsideração de prisão. E o que a gente está aguardando agora é só o pronunciamento realmente do ministro Alexandre de Moraes, que nós esperamos que aconteça em pouco tempo, uma vez que o Daniel está preso, né? A legislação traz a celeridade para os casos onde o réu, e ele nem réu está preso. Então, a nossa expectativa é de que isso aconteça, tudo dando certo, até o comecinho da próxima semana. Em se tratando de serem 11 ministros, todos os ministros foram contra, mantiveram a prisão dele. Quer dizer, então, na nossa maneira de entender, não tem mais aonde chegar, já chegou ali no Supremo, né? Como é que fica? Vai à Corte Internacional? O que é uma Corte Internacional? Então, a Corte Internacional, para casos como esse, ela funciona muito mais como um agente político, né? Então, existe um grupo de juristas liderado por um jurista notavelmente relevante no cenário do direito brasileiro, e esse grupo, de maneira autônoma, não tem ligação direta conosco, eles já se reuniram, na verdade, para apresentar o instrumento pertinente nessa corte interamericana. O que acontece é que, ainda que no final das contas a corte se pronuncie e reconheça que há uma flagrante ilegalidade, não será um instrumento coercitivo para tirar o Daniel lá de dentro. Ela vem muito mais com uma sanção política, no final das contas. É tão importante quanto, mas, primeiro, que é um processo bastante demorado e não é um processo que a defesa, em primeira pessoa, esteja se preocupando, já que a nossa preocupação nesse momento, de maneira objetiva, é tirar o Daniel lá de dentro. Nesse momento, como é que você vê politicamente, no país inteiro, essa situação que você está vivendo? E aí já vai uma pergunta também direta para você, que me perguntaram aqui. Você, sendo tão jovem, como é que você se vê nesse momento defendendo uma causa a nível nacional e até fora do país? O que a gente tem visto é que até parlamentares notadamente antagônicos ao Daniel têm começado a se pronunciar em função do tempo, do demasiado tempo que o Daniel tem sido mantido preso.
Então, a gente tem visto, e isso é bastante curioso, alguns parlamentares que na Câmara votaram pela manutenção da prisão do Daniel, e esses mesmos parlamentares agora demonstram preocupação pelo tempo que ele está preso. Então, assim, corroborando com o discurso de que a prisão se deu de maneira equivocada, ilegal, inconstitucional e aí por diante. Sobre a sua segunda pergunta, é realmente um grande desafio, além de pouca idade, não tão pouca, mas além da pouca idade, não tenho tanto tempo assim na área do direito, exerci outras funções anteriormente, e como advogado exercendo, militante na área, não é tanto tempo assim, e é um desafio porque a gente está falando da Suprema Corte, né? Mas, ao mesmo tempo que é um grande desafio por ser a Suprema Corte, o caso ele é tão absurdo, a flagrante inconstitucionalidade é tão clara, que, ao mesmo tempo, se torna simples de defender. Não é necessário nenhuma sumidade do direito para ver os equívocos e para apresentar os argumentos que são pertinentes, oportunos, para que essa decisão equivocada seja revista. Então, é um desafio em duas áreas. A primeira, por ter como interlocutor a Suprema Corte, a Procuradoria-Geral da República, por ter como interlocutores essas autoridades, né, do país, mas, ao mesmo tempo, se torna, entre aspas, mais simples, porque o caso é absurdamente e flagrantemente equivocado. Essa defesa vai ser feita online, né? Você vai lá, você vai estar lá, como é que vai ser isso? Então, a gente solicitou, já tem 2 semanas, na verdade, tão logo o Daniel foi preso, eu fiz um pedido de audiência, né, com o ministro Alexandre de Moraes, o relator, justamente para que eu pudesse despachar pessoalmente com ele, apresentar os argumentos e fazer com que ele pudesse imprimir a celeridade necessária. Essa resposta ainda não voltou, a gente ainda não conseguiu marcar essa audiência com o ministro Alexandre de Moraes, e o que vai acontecer é que, independente do Daniel continuar preso ou não, e é óbvio que a gente espera que ele saia rapidamente, como há uma denúncia, e dentro de pouco tempo o Pleno do Supremo Tribunal vai se pronunciar pela aceitação ou não dessa denúncia, caso opte pela aceitação, o processo vai se desenrolar dentro do Supremo, e a defesa, obrigatoriamente, precisará ser feita lá. Então, não sei se será pessoalmente, dadas as restrições do Covid, mas certamente haverá uma defesa, seja virtual, seja presencial, em sede de Supremo Tribunal Federal. Ok, esse assunto está quase encerrando, eu vou pedir a opinião da Bibi, porque eu também tenho perguntas para ela. Bianca, sobre esse assunto, para a gente encerrar, eu tenho perguntas para você. Eu acho que, na verdade, não é nenhum parecer meu, mas é uma sensação, acho que de todo brasileiro que está acompanhando esse caso, né? Acho, assim, vou puxar a sardinha para a minha área, acho que politicamente, para ele, vai ser um ganho grande, a gente espera por ele não estar inelegível, né? Depois eu vou te perguntar se tiver um tempinho para você explicar com relação a essa questão. Mas, assim, eu acho que a injustiça que foi feita foi tão grande, dado, principalmente agora sabendo através de você, dessa inconstitucionalidade, de toda essa questão que é flagrantemente legal e injusta, né? Porque eu acho que tem esse peso ainda, além da ilegalidade, porque às vezes a gente vê alguma coisa que é ilegal, mas não sente tanto a injustiça. E, nesse caso, a gente sente essa pressão de duas formas, mas, pessoalmente, acho que, politicamente, ele vai sair muito fortalecido, né? É um homem muito guerreiro, é um homem muito forte, que sai das más línguas dessa robustez dele ser levada para o mau uso, para o mau lado, para o mau caminho, como um homem que é forte, que está enfrentando essa questão e, na verdade, assim, vai utilizar de todos os caminhos para continuar fazendo o que já fazia, defender um Brasil mais justo, uma nação mais justa, que não fique subjugada, que não fique ali aos pés, refém, que eu acho que é bem isso que ele falava no vídeo, refém de nenhum tipo de ilegalidade, deixando a democracia, que é o principal. É por isso que a gente luta, na verdade, pelo direito de se expressar e pelo direito de ser quem a gente é, cidadão brasileiro, foi conquistado. E eu acho que politicamente ele sai muito fortalecido, e não é só uma análise, né, porque eu costumo falar que não é só uma análise política minha, mas que isso é um desejo meu que isso aconteça. Ok, tem só mais uma perguntinha aqui. Gente, não dá para ver todo mundo. José Moreira Filho, perguntando se você foi assessor da deputada Major Fabiana, do PSL. Eu fui chefe de gabinete da Major Fabiana. E por que você saiu? Na verdade, o projeto ele já tinha prazo, né? A gente já tinha estabelecido que seria mais ou menos por 1 ano, justamente porque a Major estava vindo de um momento de vida um pouco diferente, precisava direcionar o gabinete, e eu também com projetos políticos e projetos profissionais. Então eu falei para ela, olha, a gente pode abraçar sim
essa demanda, mas lamentavelmente não vai poder ser por tempo indeterminado. Então, a gente estabeleceu ali que seria entre dezembro, janeiro, e acabou sendo o termo final dia 21 de dezembro do ano passado. Foi foi até quando eu estive ali no gabinete da Major Fabiana. Você vai sair daquele programa, já vai embora, vai para o Rio, ou vai ficar em Teresópolis? Estou à disposição. Não, estou perguntando porque eu vou precisar que você entre aqui no Facebook, pode ser mais tarde, TV Diário, porque tem pessoas aqui querendo falar com você, fazendo perguntas. Claro, eu acho que é oportuno também, se você permite, a gente tem tido, como eu falei, dificuldades, né, de trazer informações legítimas, de verdade, informações sólidas. Então fica aqui também a oportunidade para as pessoas que eventualmente queiram esclarecer dúvidas, podem também entrar. As redes sociais do Daniel foram censuradas, né? Então ele não está podendo, nem ele, nem a assessoria, está podendo utilizar. A gente tem utilizado as minhas para poder falar, trazer notícias sobre o Daniel. Para quem tiver interesse, quiser fazer perguntas, qualquer rede social, Spinelli Rio, tudo junto. Eu tenho respondido bastante perguntas e tenho recebido principalmente muitas demonstrações de populares, demonstrações de apoio ao Daniel por parte de populares. Bianca, para você, aí já foi pelo Zap, 3 pessoas aqui pelo Zap. Eu vou resumir, tá, pessoal? 3 perguntas no Zap para que você fale sobre a demissão de funcionários na aviação de Deus que aconteceu de ontem para hoje. E o Igor Soares, que aliás está convidado, ele é busólogo, para participar aqui do programa. Ele está dizendo que confia muito na nova direção da aviação, que é o JAX, né, com o Marcelo. Eles foram os fundadores da aviação. E como é que você vê esse momento? Então, 3 perguntas numa só. Bem, eu não vou negar, hoje eu estou visivelmente abatida, talvez até falando um pouco menos, né? Graças a Deus o Spinelli aí bateu um bolão, justamente por conta disso. Eu acho que é um momento que a gente precisa voltar os nossos olhares para o setor do transporte público na cidade. Já não é de hoje que a gente vem falando a respeito disso. É claro que a gente teve o advento da pandemia, 75 funcionários foram desligados, mas em prol também de manter os 465 que hoje ainda fazem parte e, se Deus quiser, permanecerão na empresa. Vejo com muito bons olhos essa nova direção, né, que tem realmente lutado bravamente para que seja restabelecido, então, a possibilidade de manutenção desses empregos, de manutenção dessas famílias. Eu vejo que a gente precisa falar de mobilidade urbana, a gente precisa falar do setor de transporte público, a gente precisa falar de subsídio de maneira real, a gente precisa falar de gratuidades e do seu fundo de custeio, principalmente porque todos os nichos da sociedade sofreram muito com o advento da pandemia e também a empresa de transporte público coletivo. Eu fico pensando assim, que a gente, como eu falei da vez passada com o programa com o vereador Leonardo, e volto a dizer aqui, né, quando a gente fala de concessão, quando a gente fala de transporte público, eu vejo que há uma certa dificuldade da gente entender que é uma empresa como outra qualquer, né, no sentido de que também passa pelas suas dificuldades, no sentido de que também precisa que a gente volte o olhar como sociedade, não para julgar, mas para entender de fato quais são os gargalos que dificultam que a gente preste aquele serviço de excelência, que dificulta realmente que a gente age da maneira que precisa, justamente pelos impactos que foram acontecendo através dos tempos, né? Hoje a gente tem vários modais concorrendo com a empresa de transporte público, só que de forma não completamente leal, no sentido de que a gente sabe que a empresa de transporte público é uma empresa que transporta democrática e socialmente a sociedade. O que eu quero dizer com isso, né? Ela carrega toda a gratuidade. Ai, Bibi, mas é uma lei, gente. A questão não é se é certo ou se é errado. A gente tem muito prazer em transportar. Esse é o nosso ofício. Mas a gente precisa entender aonde isso impacta para a gente prestar um melhor serviço, para a gente evitar demissões, para a gente entender aonde foram os impactos. Obrigado, Bianca. Obrigado pela participação. Tá? Maurício, muito obrigado. Já fica aqui o convite para outros programas. Se você achar pertinente que a gente volte, se você voltar a Teresópolis, já sinta-se convidado para participar do programa com a gente. E, assim que for possível, traga o deputado aqui. Com muito prazer. Muito obrigado pelo convite, Hélio, Bibi. É um prazer muito grande ter estado aqui, poder esclarecer esses fatos tão peculiares da prisão do deputado, e certamente levarei
esse seu convite ao Daniel, assim que ele tiver... A prisão dele repercutiu muito aqui em Teresópolis. Muito, né? Imagino. Repercutiu bastante. Assim que ele tiver com a sua liberdade restabelecida, tenho certeza que ele terá um prazer muito grande de vir aqui e conversar com vocês. Obrigado, Bianca, que, aliás, volta segunda-feira, minha gente, segunda-feira, aqui com a gente, Dia Internacional da Mulher. A doutora Maristela Gonçalves, ela é psicóloga, você já conhece, ela já esteve aqui com a gente, especialista no desenvolvimento de pessoas. E a Bianca volta segunda-feira, pelo Dia Internacional da Mulher, também participa com a gente. E eu estou aguardando a confirmação da doutora Tânia, que ela me disse que talvez não possa vir, mas estou aguardando aí a confirmação dela. Na terça-feira, eu poderia deixar para segunda-feira para falar, mas na terça-feira eu vou estar aqui com o coordenador de inteligência da Polícia Rodoviária Federal. Ele é de Petrópolis, vai estar aqui com a gente, hein? E o Carlos Martins, que é gestor público. Muito obrigado a todos vocês aí e a gente volta no próximo programa. Aquele abraço.